Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as causas que podem ser resolvidas por arbitragem e as causas que não podem ser resolvidas por arbitragem. Vamos avançar sobre a discussão de direito disponível e enfrentar alguns temas polêmicos sobre arbitragem trabalhista, arbitragem de família, arbitragem em condomínios e arbitragem na administração pública. Fica com a gente. Começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior, muito obrigado por sua audiência. Você sabe quais as causas que podem ser resolvidas por arbitragem? Antes de eu te explicar, quero te fazer um convite muito especial. No próximo dia 13 de março de 2014, às 19 horas, vou ministrar na sala virtual Asdrubal Júnior, pela internet, ao vivo e gratuito, uma palestra que fala sobre a nova lei anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, e vou tratar sobre os impactos que essa lei traz na vida das empresas. Então você está convidado. Se você quiser se inscrever, receber o convite para poder participar do webinário, você, por favor, me envie um e-mail para asdrubaljunior@gmail.com dizendo que você quer participar do webinário, que eu vou te enviar o convite. Agora, vamos começar a responder a pergunta central do programa de hoje. Que causas podem ser resolvidas por arbitragem? A lei de arbitragem traz uma previsão muito simples, mas bastante esclarecedora. Vamos ver a lei? Olha aí na sua tela. Artigo 1º da lei de arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96. Diz assim: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, a lei de arbitragem diz que é litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Aí fica agora a indagação. Mas o que é litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis? Você sabe o que é? Então é importante a gente esclarecer. Direitos patrimoniais disponíveis é o tema central que autoriza a utilização da arbitragem. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer para você é que direito disponível é um conceito em franca evolução. Não há uma unanimidade de conceito pela doutrina. Há uma ou outra divergência. Mas em linhas gerais, o que importa para você entender e ter a clareza suficiente do que é possível ser resolvido por arbitragem é que direito disponível é todo aquele direito do qual você pode dispor, do qual você pode negociar, do qual você pode renunciar. Nem todos os direitos nós podemos dispor, como, por exemplo, o direito à vida. Não podemos dispor do nosso direito à vida, não podemos dispor do nosso direito à liberdade, não podemos dispor de direitos de crianças, dos direitos que envolvem o Estado pelo interesse público primário. Então há uma série de situações em que não é possível dispor desse direito. Esses casos em que não é possível dispor do direito não podem ser resolvidos por arbitragem. Há uma outra gama de possibilidades do que não é possível dispor. Mas é muito mais amplo o leque do que é possível dispor. A gente pode dizer com muita tranquilidade que a grande maioria dos casos que hoje vão para a justiça pública são de direito disponíveis e poderiam ser resolvidos por arbitragem. Todas as relações comerciais, de um modo geral, envolvem direitos disponíveis. Todas as relações contratuais envolvem direitos disponíveis, ainda que não sejam contratos comerciais, sejam contratos civis, não são entre empresas, são entre pessoas físicas. Mas se você pode contratar, de um modo geral, é porque você pode dispor desse direito, ele é um direito disponível, então você pode prever nesse contrato que eventual disputa decorrente daquele acordo, daquela avença, será resolvido por arbitragem. Por outro lado, algumas questões são mais fáceis da gente dizer, não pode ser resolvido por arbitragem. Como, por exemplo, o direito penal. O direito penal, por hora, claro que avançadas discussões até caminham na direção de flexibilizar isso. Mas, por hora, o direito penal não pode ser resolvido por um árbitro.
tem que ser resolvido pelo Estado, porque é o Estado que exerce o jus puniendi, é ele que tem a tutela para dizer se alguém é culpado ou inocente e para apenar essa pessoa com alguma pena prevista na legislação. Outro aspecto que não pode ser resolvido por arbitragem é no que se refere a direito envolvendo crianças, adolescentes, o direito dos menores. Esses direitos não podem ser resolvidos por arbitragem. Vamos exemplificar algumas situações que podem ser resolvidas por arbitragem. Você vai abrir um negócio. Para abrir um negócio, vai constituir uma sociedade. Essa sociedade, para que ela seja constituída, você vai fazer um contrato social. Desse contrato social, pode-se fazer a previsão de que, havendo disputa entre os sócios, será resolvida por arbitragem. Você tem a sua empresa. No dia a dia da sua empresa, é natural que você faça contratações todos os dias, seja com seus clientes, seja com seus fornecedores ou prestadores de serviço. Todas essas relações podem ter a previsão da cláusula de arbitragem. Você é uma pessoa física e vai fazer uma obra na sua casa, vai contratar uma empreita, pode prever a arbitragem para resolver eventual disputa que decorra desse contrato. Você vai vender um bem e pode prever na cláusula que a venda desse bem, que esse contrato que trata sobre a venda desse bem, se tiver alguma disputa lá no futuro, que ela pode ser resolvida por arbitragem. Voltando à questão empresarial, nas disputas relativas a direito de marcas e patentes, elas podem ser resolvidas por arbitragem. Vale conferir também o que o Código Civil estabeleceu para o que não pode constar do compromisso de arbitragem. Vamos dar uma conferida? Olha aí na sua tela o artigo 852 do Código Civil, que diz o seguinte: é vedado compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Então, o que fez a lei civil? Estabeleceu o que não pode. Enquanto a lei de arbitragem disse o que pode litígios relativos a direito patrimonial disponível, o Código Civil diz o que não pode. Então, a combinação das duas previsões é que vão dar o espaço delimitado para se utilizar a arbitragem. E digo para vocês, isso não é um espaço pequeno não, é um espaço gigantesco que alcança a grande maioria dos conflitos que hoje tramitam no Poder Judiciário. Então lembre, o que diz a lei civil: questões de Estado, de direito pessoal de família e outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Então essas são as vedações. Lembrando agora o que diz o princípio da legalidade previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, veja aí na sua tela. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Trazendo a discussão do que é possível resolver por arbitragem, vamos recordar, a lei de arbitragem diz que é possível litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, enquanto o Código Civil diz que está vedado. Vamos ver novamente a leitura do Código Civil? Vamos lá. Está vedado solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Logo, você trazendo a ideia do princípio da legalidade, o que não está vedado está permitido. Então, o que não constar aqui no artigo 852 do Código Civil está permitido, desde que seja um direito patrimonial disponível. Então, juntando as duas coisas, nós temos um espectro enorme de possibilidades de resolver por arbitragem. Mas vamos agora avançar alguns temas importantes e polêmicos. O primeiro tema é arbitragem de família. Eu posso resolver questões de família por arbitragem? Primeiro, é importante que se diga que se criou um tabu. Falou em direito de família, pensou diretamente, objetivamente, estar tratando de direito indisponível. Isso não é totalmente verdade. Em grande parte, sim, em outra parte, não. Você, dentro do direito de família, também tem direitos disponíveis. Tem direitos que podem ser transacionados.
Então, as questões, por exemplo, em direito de família, que você queira resolver sobre a divisão do patrimônio, desde que não envolva direito de menores, sejam pessoas capazes, querendo discutir a divisão do patrimônio, é possível resolver por arbitragem. Veja o seguinte exemplo: uma união estável de pessoas capazes, sem filhos, e aí depois de algum tempo de união estável, querem se separar, construir um patrimônio junto e querem fazer essa dissolução dessa união. Tem que discutir como vai se distribuir esses bens. Pode se resolver por arbitragem, não há problema algum. Veja também uma questão que envolva uma união homoafetiva, em que também se construiu um patrimônio junto e se queira resolver de uma forma mais confidencial, mais discreta. Perfeitamente possível. Aliás, a arbitragem para isso é um caminho excelente, exatamente porque está submetida a um procedimento absolutamente sigiloso que vai poder resolver com toda discrição e dividir esse patrimônio com justiça e equidade. Agora vamos a outro assunto polêmico. Eu posso resolver uma questão relativa a relações de consumo, ou seja, direito do consumidor? É possível a relação do consumidor com o fornecedor ser resolvida por arbitragem? Nessa hora, alguém vai lembrar de uma disposição que o Código de Defesa do Consumidor traz sobre a arbitragem, dizendo que é uma cláusula abusiva prevê a arbitragem nos contratos de adesão. Artigo 51, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor. Veja aí o que prevê o artigo 51, inciso 7º. Diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 7º, determine a utilização compulsória de arbitragem. Então, com base nessa previsão, alguns apressados vão dizer: olha, não cabe arbitragem nas relações de consumo. Calma lá, é um equívoco. Cabe sim arbitragem nas relações de consumo. O que não cabe é a previsão em um contrato de adesão que contemple a arbitragem compulsória, ou seja, que o consumidor é obrigado a utilizar a arbitragem. E aí essa cláusula será considerada abusiva. Mas isso não significa dizer que o consumidor não pode utilizar a arbitragem. Até porque, honestamente falando, é um grande negócio para o consumidor resolver o assunto por arbitragem. Por que é um grande negócio para o consumidor? Porque é econômico e é rápido. Então, se é econômico e é rápido, é um grande negócio para o consumidor do que perpetuar uma discussão na justiça por vários anos. Então, se o consumidor tiver a iniciativa, estando ou não previsto no contrato a cláusula de arbitragem, mas se ele tiver a iniciativa e ficar absolutamente indene de dúvidas, ou seja, não ter a menor dúvida de que ele quer o caminho da arbitragem, é vontade do consumidor o caminho da arbitragem, e o fornecedor concordar com esse caminho, ou seja, as duas partes querem, desejam, concordam, é expresso, não há a menor dúvida, ninguém está discutindo que está indo para a arbitragem de forma obrigatória, está indo porque querem, então não há absolutamente nenhum problema que possam resolver essa disputa por arbitragem. Então é possível a disputa das relações de consumo por arbitragem. Mas aí eu preciso abrir um parêntese importante. A gente viu aqui a previsão do Código de Defesa do Consumidor. Mas qual é o parêntese importante? Vem por aí uma nova lei que está sendo trabalhada já no Senado, já foi aprovado o projeto e vai ser discutido agora na Câmara e acredito que será breve, que é a lei que reforma a lei de arbitragem e que amplia a área de atuação da arbitragem e lá deixa explícito, para acabar com as dúvidas, lá deixa explícito que é possível a arbitragem nas relações de consumo desde que a iniciativa seja do consumidor. Mais uma vez, deixando claro que o que se quer restringir, que o que se quer vedar, não é poder ter arbitragem nas relações de consumo, é querer engolir goela abaixo do consumidor esse caminho sem que isso seja a sua vontade. Se é a vontade do consumidor, ele pode utilizar a arbitragem e pode resolver o conflito por esse caminho. Outro ponto polêmico para a gente falar: a arbitragem nas relações de condomínio. É possível resolver as relações de condomínio por arbitragem? Eu diria que sim.
apesar de um ou outro resistir a essa ideia, mas eu diria que sim. E você vai falar, mas nas relações de condomínio não tem contrato, não tem direito patrimonial disponível. Calma lá. Você pode ter discussões de condomínio que envolvam o direito patrimonial disponível, que envolvam discussões sobre indenizações, danos que foram cometidos ao bem de um condômino ou ao condomínio, questões que envolvam a própria cobrança das taxas de condomínio. Então tem questões sim envolvidas de direito patrimonial disponível e que podem ser resolvidas por arbitragem. Você também vai ter a seguinte reflexão: mas se não existe um contrato, como eu vou prever a arbitragem? Aí começa o primeiro ponto. Pode ser resolvido por arbitragem independentemente de estar previsto em qualquer contrato, desde que as duas partes, na hora do conflito, tenham o interesse de resolver por arbitragem e vão fazer então a convenção de arbitragem nessa hora através do termo de compromisso arbitral. E ali vão estabelecer esse desejo. E a outra questão possível, e que muitos condomínios já vêm adotando, é incluir na sua convenção a previsão de que, se tiver uma disputa, será resolvida por arbitragem. Claro que para incluir na convenção tem que ser feita uma Assembleia Geral e tem que procurar ter uma convocação com um mínimo de 2/3 para poder valer essa regra. E alguém pode dizer, mas olha só, eu não participei dessa reunião, então eu não sou obrigado a me submeter à arbitragem. Essa é uma boa discussão, não retiro esse ponto, que é um ponto sempre que vale refletir e debater. Mas veja que, ao estar previsto na convenção de condomínio, você tem que aceitar a regra, porque isso é inerente à vida em condomínio. É inerente, ele fica, adere ao seu direito de propriedade daquele imóvel, adere à sua regra de convivência se você for um locatário. Então, ao estar previsto na convenção de condomínio, quando você tem um imóvel, você tem que se submeter às regras da convenção de condomínio. Por isso que é válido, ainda que você não tenha diretamente, pessoalmente, manifestado a concordância com aquele caminho, porque isso é inerente, está colado no direito à propriedade ao imóvel. O imóvel tem que se submeter às regras daquele condomínio, porque não há como descolar uma coisa da outra. Então, previsto corretamente na convenção, penso que é absolutamente válido resolver uma questão condominial por arbitragem. Outra questão importante e polêmica: a arbitragem trabalhista. Eu posso resolver por arbitragem uma disputa entre o empregador e o empregado? A primeira coisa que tem que se dizer aí é que não resta muita dúvida quando nós nos referimos à arbitragem ser utilizada para os dissídios coletivos, aqueles dissídios em que você tem as categorias representando o trabalhador e o patrão. Então, nos dissídios coletivos, se aceita sem maiores polêmicas a utilização da arbitragem, até porque há uma previsão na Constituição Federal tratando sobre esse assunto. A grande divergência que acontece é no que se refere aos dissídios individuais, entre o empregado e o empregador, diretamente. Nos dissídios individuais, muitos doutrinadores e juízes do trabalho, ministros, entendem que é possível a arbitragem, com alguns cuidados, com algumas questões que devem ser observadas. Em outras situações diz que não é possível a arbitragem de forma alguma nos dissídios individuais, porque entendem que os direitos são indisponíveis e que os direitos não podem ser objeto de arbitragem, que a arbitragem definitivamente não se aplicaria para essa área das relações humanas, que é as relações de trabalho. Bom, resolver hoje por arbitragem um dissídio individual trabalhista envolve riscos. Riscos de ser questionada a validade jurídica dessa decisão, desse procedimento de arbitragem, em que pese vários entendimentos acolherem essa possibilidade. Então eu tenho que, por dever de lealdade e transparência, te dizer desse risco. Eu, pessoalmente, sou a favor de se utilizar a arbitragem nos dissídios individuais trabalhistas com alguns cuidados. Mas preciso te dizer
que vem por aí, há uma grande probabilidade de ser aprovado, o projeto de lei proposto pela Comissão de Juristas, que já foi aprovado pelo Senado Federal e pode ser aprovado pela Câmara, e que prevê a arbitragem trabalhista. E aí retirando essa polêmica. Claro que prevê a arbitragem trabalhista numa situação mais específica. Que situação específica é essa? A situação em que seria para cargos de alta gestão, então poderia ser resolvido por arbitragem desde que a iniciativa seja do trabalhador e não da empresa. Então, o que se procurou cuidar nessa previsão de mudança legislativa? Se procurou cuidar da seguinte preocupação, de que haja um maior equilíbrio nas relações das pessoas, o empregador já não é tão distante assim do empregado, porque você está falando em um cargo de alta gestão, um cargo que ele tem um nível de discernimento maior e pode compreender melhor o que significa arbitragem e o que aquilo pode ser como uma solução para ele, um bom caminho, e ele então, por uma decisão consciente, deliberada, quer aquele caminho. E a outra preocupação é que, para que isso fique inequívoco que ele quer aquele caminho, depende da iniciativa dele. Portanto, se ele não tiver a iniciativa de procurar arbitragem, quiser procurar a justiça pública, então valerá o caminho da justiça pública. Então essa é a previsão de um projeto, ainda não está valendo, é importante que eu frise bem esse aspecto. É um projeto que tende a ser aprovado, acredito que será aprovado, mas que ainda não está valendo. De qualquer forma, o que eu posso dizer para você é que é um bom negócio para o trabalhador, ao contrário do que muitos pensam, resolver o assunto por arbitragem. E eu vou dar um exemplo muito simples para isso. O que acontece? A Justiça do Trabalho, por mais que se esforce e tem feito um grande trabalho, é importante que se diga, que se parabenize a atuação do Judiciário Trabalhista, mas o processo ainda assim tem uma certa morosidade que é bastante inconveniente para o trabalhador, que é uma coisa nociva e que as empresas, em boa parte delas, consideram a demora do processo para propor acordos trabalhistas que são valores mais reduzidos do que seria efetivamente o direito desse trabalhador. E o trabalhador muitas vezes aceita essa proposta de acordo porque pensa, melhor receber 5 mil hoje do que receber 15 mil daqui a 4 anos, 3 anos ou 5 anos. Então ele avalia o seu desespero e acaba aceitando, premido pelo desespero, acaba aceitando um acordo que não é muito compensador, que acaba de alguma maneira suprimindo direitos que ele teria caso o processo fosse até o seu final e reconhecesse totalmente os seus direitos trabalhistas. Na arbitragem, esse espaço de negociação, haveria o espaço de negociação, claro, a arbitragem incentiva a solução consensual, mas essa pressão que o tempo impõe à cabeça do trabalhador, do desespero dele receber o dinheiro e da empresa trabalhar com a ideia de que o processo vai demorar e por isso ela pode propor muito menos que ele tende a aceitar, acaba, porque a arbitragem será rápida, você pode definir um procedimento de arbitragem trabalhista que se resolva em 60 dias, 90 dias e acaba essa pressão do tempo. Então o trabalhador só vai aceitar um acordo se for um acordo que se aproxime bastante do seu efetivo direito. Se não for, ele não fica mais premido por esse tempo e acaba conseguindo acordos melhores ou esperando o reconhecimento do seu direito. E não há nenhuma indicação de que o árbitro vai deixar de reconhecer e respeitar se as provas do processo apontarem que o trabalhador tem direitos e que esses direitos devem ser observados e respeitados. Ele pode perfeitamente emitir uma sentença que reconheça todos aqueles direitos trabalhistas que o juiz público poderia reconhecer. Então, no fundo, essa questão merece maior aprofundamento e reflexão. Depois nós vamos trazer um programa só para tratar sobre esse assunto. Essas questões polêmicas todas que eu venho tratando no programa de hoje, futuramente serão objeto de programas dedicados, cada um a tratar com profundidade desses aspectos polêmicos. Por hoje, é isso que eu queria falar. O outro ponto para a gente adicionar e fechar o programa de hoje é a arbitragem nas relações que envolvem a administração pública. De um modo geral, já está se admitindo a arbitragem em muitos contratos administrativos, sobretudo aqueles contratos
que decorrem da lei das parcerias público-privadas, mas o projeto de lei que vem aí tende a ampliar consideravelmente a utilização da arbitragem na administração pública, porque o projeto prevê claramente que poderá ter arbitragem nos contratos administrativos e, portanto, a administração pública, que hoje é o maior usuário do Poder Judiciário, poderá ser o usuário da arbitragem. E acredito que será, porque nem a administração pública quer esperar tanto para resolver os seus problemas, que causa grande inconveniente para toda a sociedade quando a solução é muito demorada. Ela precisa resolver rápido também os seus problemas, então o caminho da arbitragem é um horizonte que se desenha próximo de acontecer para a administração de uma forma mais ampla, mais geral do que acontece hoje. Então fica aqui o meu agradecimento por sua audiência e o meu pedido. Se você puder, tiver gostado do nosso programa, compartilha nas suas redes sociais. Interage comigo também, envie um e-mail, faça o seu comentário, comente aqui no blog, faça perguntas, envie sugestões de pauta. Se você tiver um blog ou um site e quiser colocar o nosso vídeo no seu blog ou no seu site, manda um e-mail para mim e a gente conversa sobre uma parceria. Se você quiser patrocinar o nosso programa, ficarei muito honrado também. Manda um e-mail que a gente vai conversar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso programa. Lembrando para você que é toda segunda e quinta. E para finalizar, não poderia deixar de renovar o meu convite para você. No dia 13 de março, às 19 horas, eu vou dar uma palestra gratuita na sala virtual Asdrubal Júnior, tratando sobre a nova lei anticorrupção e os impactos que ela gera nas empresas. Então, se você quiser participar, envie um e-mail para mim pedindo a sua inscrição, que eu vou te enviar um convite. Um abraço, até o próximo programa. Muito obrigado.